Olá, boa noite a todos vocês. Como é que vocês estão hoje? Vamos iniciar novamente para a graça de Deus, com a graça de Deus e para a honra e a glória dele, nossa leitura de Eclesiastes, que é o livro que a gente está lendo. E nós vamos iniciar no capítulo 8. Lembrando que, como você pode ver na tela, Eclesiastes tem 12 capítulos. Então, hoje a gente vai ler 8 e 9, se Deus assim permitir, né? E aí a gente tem mais três, e a gente acaba Eclesiastes. E aí depois de Eclesiastes, aí sim a gente vai pular para Isaías. Cântico dos Cânticos é bem bonito também, mas a gente não vai fazer a leitura dele. Se Deus tocar no meu coração, como eu falei, eu nunca li Eclesiastes em live, sempre foi depois com posts explicando, etc. E essa foi a primeira vez que o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: leia Eclesiastes. E eu espero que esteja sendo um livro muito bom para vocês, espero que esteja sendo algo muito impactante no desenvolvimento pessoal, como a gente sempre fala aqui, né? Espiritual, pessoal, que eu digo. E a gente tá quase acabando. Vamos iniciar, né? Vamos fazer a nossa oração, então, e começar a nossa leitura de Eclesiastes 8 e 9, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pera aí, rapidinho, me dá só um minuto. Fechar isso aqui um minuto. E vamos lá. Então, vamos fazer nossa oração, Senhor. Obrigada, Pai, porque nesse momento aqui a gente está buscando o Senhor novamente. A gente está fazendo aquela manutenção da nossa fé, manutenção diária, que nós fazemos, por exemplo, com o nosso alimento, o nosso corpo. É uma manutenção que a gente faz. Nós comemos para termos nutrientes, para termos energia, para continuar, né, a nossa vida e nosso propósito. Como a água, que nós também tomamos para hidratar, para que o nosso corpo esteja hidratado, porque nós somos, né, grande parte do nosso corpo, 70%, sei lá, de água. Então, o Senhor nos criou e sabe disso, e a gente obviamente tem que fazer a manutenção espiritual também, que é muito importante, né? E o nosso relacionamento com o Senhor é algo que não existe lugar algum para a gente ir, não existem quatro paredes, não existem pessoas, não existe nada a não ser a Sua palavra que nos faça essa manutenção perfeita. Obviamente que com líderes, podemos contar com pessoas escolhidas pelo Senhor para tal, como é que diz? Para tal propósito especificamente, cada um com a sua tarefa, né? Mas é da sua palavra que tem que vir. Não é somente, não é somente discursos motivacionais. É aquele que a sua palavra faz a transformação, que nada mais faz. Só a sua palavra, só o Espírito Santo, só o Senhor é capaz de transformar verdadeiramente. Então, tem que vir da palavra. Não existe nenhum discurso, não existe nenhum sermão, não existe nenhum culto, não existe nenhum outro ritual, não existe nada que seja permanente como a leitura da sua palavra. Então, que ela seja a ferramenta utilizada para pessoas que o Senhor escolhe para tal tarefa. Então, a gente agradece porque todos nós estamos aqui para estudar a sua palavra, para ler a sua palavra, para ouvir a sua palavra e entrar em comunhão com o Senhor, te conhecer mais e mais e mais. A gente sempre fala isso desde o início da live em Gênesis. Mas olha quanto nós já te conhecemos mais, Pai. Olha quanto já não nos foi adicionado na nossa vida. Não importa quantas vezes já lemos a palavra de Deus. Ela é atemporal e viva. Todo dia nós vamos aprender algo diferente. Todo dia nós vamos ler coisas que o Espírito Santo não tinha revelado antes, mas que revela agora e faz a diferença naquele momento. Então, o Senhor é tão perfeito, o Senhor é tão completo, seu mecanismo é tão certinho, é tão perfeito que tudo que a gente faz é o momento certo, na hora certa, né? E a gente sempre fala isso, não cansa de falar, tudo é o momento certo para o Senhor. Toda circunstância, caminho, tudo aquilo que o Senhor nos permite passar, tudo aquilo é o correto. Porque o Senhor sabe das coisas todas e o Senhor é sempre correto. Então a gente agradece porque estamos no momento correto, lendo a Sua palavra nesse momento. Pedimos a proteção espiritual
porque muitas são as coisas que tentam nos afastar das nossas leituras, muitas são as pessoas que nos distraem, muitas são as tentações do mundo, muitas são as coisas que nos fazem entender que podemos seguir a vida sozinho ou que podemos deixar para amanhã um relacionamento, quando nem mesmo com pessoas nós fazemos isso. Quantos de nós somos tão focados em alcançar um objetivo, um relacionamento, e nós nos dedicamos tanto para aquilo? E para com o Senhor, Senhor, não pode ser diferente, tem que ser melhor. Então, a gente está aqui por essa manutenção espiritual. Que essa manutenção espiritual nos garanta a proteção divina que nós estamos pedindo nesse momento. Todos os ataques malignos, seja ele de energia, seja ele com bruxarias ou qualquer tipo de eh, eh, rituais que não venha do Senhor, Pai, nós pedimos que seja quebrado para a honra e a glória do Seu nome na nossa vida. Coisas feitas contra a nossa saúde mental, física, espiritual, nossa vida profissional, nossa vida emocional, nossa vida íntima, que o Senhor quebre todos os tipos de padrões e todos os tipos de eh, maldade, todos os tipos de força que o inimigo tenha sobre qualquer aspecto e âmbito da nossa vida. A gente entrega na sua mão. E a gente entrega na sua mão porque sabemos quem é que tem o poder, quem é que nos protege. O Salmo 91 fala isso, Pai. Nós estamos debaixo das suas asas, nós estamos protegidos, Senhor. Obrigada. Nós agradecemos que o Senhor me use como canal, que o Senhor me use como ferramenta para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, que o Espírito Santo me revele aquilo que é necessário para todo o nosso aprendizado e que a gente não só leia, escute, mas que a gente também aplique na nossa vida, porque a palavra precisa ser aplicada. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela bênção de podermos ter acesso ao Senhor desta forma. Então vamos lá, que o Senhor nos guie e essa palavra é consagrada a Ti, Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Então a gente vai fazer agora capítulo 8. E ele já começa sem o anunciado no começo, mas ele faz logo embaixo. Então no começo ele pergunta: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem ilumina seu rosto e muda o seu semblante carregado. Por que carregado, Thay? Porque aquelas pessoas que não têm sabedoria, por exemplo, né, vivem cheias de problemas, de problemas para soluções é o que mais tem. Não tem solução para o problema, é o problema para soluções. Então, quando você tem a sabedoria, de Deus, que a gente sempre fala isso, não existe sabedoria do homem, só existe sabedoria divina, existe a experiência do homem, mas a sabedoria só pertence a Deus, ela já existe antes de existir. Então, nós não temos como imaginar isso de outra forma que não seja a óbvia sabedoria do Espírito Santo, né, de Deus. Então, engraçado que a gente lê essa parte, a gente fala, nossa, a gente voltou para Jó, porque são umas perguntas, né, com fins iguais. E a gente pergunta, caramba, quase igual, né? Parece que todo mundo quer saber como é que é o sábio, de quem vem a sabedoria, como é. E Deus, obviamente, nos explica e nos abençoa com a explicação sobre tal. Então, ele fala quem é como sábio, né? Então, a sabedoria, ela traz discernimento, ela melhora a nossa vida, ela melhora o nosso entendimento, ela melhora a forma da gente levar as coisas e questões da nossa vida que são tão necessárias. Então ele já começa, né? Quem é como o sábio? E a gente vê, não tem como a gente discutir. Quando vem falar de Deus e sabedoria dele, quem é igual a ele? Absolutamente ninguém, né? Então, a gente vê então que o texto ele está reconhecendo essa autoridade e é necessária da gente entender de Deus, né? Eh, e obviamente ele como rei, a gente está falando da necessidade dele de obedecer também às leis, né? Porque ele está exercendo esse poder que Deus deu a ele. Então, quando ele fala a sabedoria de um homem ilumina o seu rosto, muda seu semblante carregado, e é isso. É quando ele vem falar sobre a obediência do rei, é lembrando que ele foi rei, né? Então, ele diz: este é meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. E isso é importante, porque, gente, nenhum rei, nenhuma posição de poder, nenhuma posição de liderança
ela é exercida bem, não bem somente, né? Mas ela é exercida sem a autorização de Deus. Nem uma. Mas tá, mas e aquele político? E aquela pessoa que só faz o mal? E aquela pessoa. São várias ferramentas usadas sendo homens, sendo mulheres, sendo pessoas que vão estar servindo a Deus ou não. E por que que a gente fala isso? Porque quantos reis nós já lemos na palavra que não fizeram o que era agradável ao Senhor? Quantas vezes nós já lemos rei XYZ fez o que não era agradável aos olhos do Senhor? E quantos nós já lemos que também fez o que era agradável aos olhos do Senhor? Então, não é somente ser rei, não, mas aí se Deus escolhe, então todos vão ser bons. Não, não é assim que funciona, não é verdade. Então, quando ele está falando ali, é importante ver que se você tem se você foi escolhido para uma liderança, você deve a Deus. E os homens não fazem isso. Opa, peraí, quase que eu saí aqui do negócio. Os homens não fazem isso. Os homens levam para o ego, para o orgulho, o poder é meu, eu tenho o poder disso, e isso já mistura tudo, porque isso não tem nada a ver com Deus. Então, você ter o seu momento a sua liderança é absolutamente necessária essa comunhão com Deus, porque você está sendo usado por Ele. Deus delegou a você algo. Delegou, mas não é seu. Você tem esse poder na sua vida, mas a vida não é sua. A vida é dele. Tanto que você não pode adicionar dias à sua vida, a palavra diz. Quem pode adicionar dias à vida? Isso que a palavra diz, ninguém. Então não é sua. Você não pode dizer vou viver mais, vou viver menos. Deus é quem é o dono da vida. Então ele te delegou algo. Isso aqui não é só para o rei Salomão. Isso aqui é para todos aqueles que exercem um poder de liderança. E você lidera a sua vida também. Não se engane achando que a liderança é só quando tem um púlpito e 60 mil pessoas, um altar e 40 pessoas. Não é isso. Você também tem esse papel de liderança. E se você entender isso, uma pessoa no elevador precisando de um ombro amigo, aquela ali vai ser liderada bem por você. Porque você vai levantar questões como ler a palavra de Deus, eu vou orar por você, você precisa orar, você quer ajuda com isso. E ali serve o seu papel de liderança. O que é a Bíblia aplicada? É o que nós precisamos fazer. Não é só ler, mas aplicá-la. Ok? Então ele continua. Este é o meu conselho. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor da causa errada, visto que o rei faz o que ele quiser. Uma causa errada porque porque o rei vai fazer o que ele quiser. Porque a palavra do rei é soberana. E ninguém pode perguntar o que você está fazendo. Ele não está comparando a Deus, obviamente. Está falando de um reinado, a palavra do rei é soberana, obviamente. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. O coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir. Porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Isso aqui é a mesma coisa que a gente falou naquele capítulo 3 e 4, na qual ele fala: há um momento certo um momento certo para todas as coisas debaixo do sol. E isso é verdade. Há uma hora certa e uma maneira certa de agir para cada situação. O que que significa, Thay? Significa que naquela situação você não vai explodir, você vai respirar fundo e você vai fazer como um sábio faria, e você vai clamar a sabedoria de Deus e você vai pedir a orientação de Deus, porque Ele te dá o poder sobre tal. O Espírito Santo, ele é sábio. Logo, se você pedir, é o que Jesus fala, é o que tá escrito no Novo Testamento. Quem é o pai que, se você pedir pão, vai te dar pedra? Então, esse pai que você serve, esse pai que você ama, esse pai que você tem um relacionamento com,
Você não vai pedir para ele sabedoria. Você já viu alguém na palavra de Deus, você já viu alguém até hoje, se você não foi até o final ainda da Bíblia, então, se é a sua primeira vez lendo, ou se você ainda não lembra ou algo assim sobre toda a Bíblia, mas você já viu em algum capítulo, versículo, parte, resumo, você já viu alguma vez alguém pedir a Deus sabedoria, pedir a Ele perdão, pedir a Ele mudança, e Ele deu o oposto? Alguma vez você já viu alguém pedir para Deus: "Senhor, eu estou perdido, eu preciso da sua orientação", e Ele deu para a pessoa situações para ela se perder mais ainda? Proposital e ficar perdida? Não. Então, cada situação da nossa vida, ela vai requerer um tipo de sabedoria. E a sabedoria vai te dar uma certa maneira de agir para cada uma delas. Então, vai ter situação que sim, você vai ter que defender a sua causa. Vão ter situações que não, que você vai deixar que Deus defenda a sua causa. E isso é muito importante no seu caminhar com Deus, porque muitas das vezes a gente quer fazer o papel dele. Muitas das vezes a gente quer fazer alguém aprender, alguém sofrer as consequências, alguém quando esse é o poder de Deus. Então há uma forma correta de você agir, assim como a hora correta de você agir para cada situação. Então, pessoa que é cabeça quente, uma pessoa que é uma cabeça impulsiva, tem como é que diz? É um desafio na frente. E eu falo isso com propriedade, porque eu já dividi com vocês aqui no meu testemunho pessoal, de que sim, eu já tive uma personalidade muito impulsiva, mesmo, de responder uma situação, de agir numa situação, de consertar uma situação. Nem sempre é algo negativo, nem sempre é algo pejorativo, nem sempre é algo ruim. Eu já tive impulsos mais rápidos do que o meu próprio pensamento. E isso não é bom visto aos olhos de Deus. Glória a Jesus, nunca tomei decisão que me colocou em saia justa ou né, em furada, cilada, essas coisas. Mas podia ter sido. Eu não confio em mim. Podia ter sido. Mas até aqui o Senhor me sustenta. Então, né, me sustentou. Então, eu creio que isso é uma mensagem forte para a gente aprender, porque há uma hora certa, mas também uma maneira certa. E isso só a sabedoria, tá? Não se engane. Isso não vai partir de você de forma sábia. Isso vai partir do Espírito Santo em você, te capacitando para essa forma sábia, essa maneira correta de agir e também essa maneira correta, ah, essa hora correta para agir. Então ele continua: o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Como ninguém tem o poder de dominar o vento, tampouco há quem tenha poder sobre o dia da própria morte. O que a gente estava falando agorinha. Como não se pode ser dispensado em tempo de guerra, tampouco a maldade livra aqueles que a praticam. E isso é algo interessante, porque ele fala: olha, assim como você não pode ser dispensado em tempo de guerra, se você é listado, né? Alistado, a maldade, ela também não vai livrar aqueles que praticam ela. Então a pessoa vai ter um coração perverso, a pessoa vai ter um coração mau, até a transformação em Cristo. Eu tenho embasamento bíblico para dizer que nós não fazemos essa transformação por nós mesmos. Ou nascemos nova criatura em Cristo, ou todas as outras coisas vão dominar a gente. Tudo isso vi quando me dediquei a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade, ou para a infelicidade deles. Porque às vezes a gente acha que ter domínio, ou ser o manda-chuva, né? Ou ser aquela pessoa.
a gente acha que às vezes é uma posição boa de estar, mas veja, você está cuidando de alguém, você está gerenciando alguém, você está guiando alguém de Deus. Independente de qual seja a situação, você pode estar dirigindo um carro de aplicativo, você está carregando alguém que Deus criou. E parece pouco, parece, nossa, Zay, mas isso, que besteira. Pergunta para Deus se é besteira a vida que está dentro do carro que você possa estar dirigindo. Ou pergunta para Deus se a vida que está dentro do elevador, na hora que você profere algo bonito, ou profere um bom dia que seja, alegrando o dia de uma pessoa. Pergunta se aquela vida é rápida, se aquela vida é banal só porque são 20 segundos dentro de um elevador. Pergunta para Deus se aquela pessoa que chegou até você para pedir ajuda, se é banal porque, não vai mudar nada na pessoa, vou ajudar hoje, mas amanhã a pessoa tá assim de novo. Pergunta se aquela vida é banal. Você tem espírito de liderança. Você precisa tomar conta do seu espírito de liderança. Então, o que ele diz sobre, ele domina sobre os outros para sua própria infelicidade, porque não é uma tarefa: eu sou o patrão, eu sou a patroa, eu sou isso, eu sou aquilo". Dominar sobre os outros é um dever de Deus, e ele delega para pessoas. Então imagina a lupa que ele olha aqueles que lhe dão muito poder. Porque a palavra diz: "Aquele que muito é dado, muito é cobrado". "Ai, tá, mas eu não escolhi". Mas você não confia em Deus, que ele escolheu você por um motivo específico? Você não confia que ele vai te dar a ferramenta necessária para você, não somente agir na hora certa, mas ter sabedoria e também fazer o que ele espera de você? Moisés passou por isso. Foi escolhido e: "Não, Deus, eu não consigo porque eu tenho problemas", né, ele tem problemas na fala que ninguém entende, ninguém sabe o que é de fato. Se você ouviu que é porque ele é gago, se você ouviu porque ele te ninguém sabe especificamente o que que é, ok? Entende-se que ele tem um problema na fala, porque é escrito explícito que ele tem problema na fala, mas a gente não sabe especificamente o que é. E Deus falou: "Mas a palavra não vem de você. As palavras que você vai proferir não vão vir de você, eu vou falar. Eu vou te usar como canal". Como ferramenta, eu escolhi você para isso. Aí ele continua: "Não, Deus, mas eu não não sei o que, não sei o que". Aí ele manda Arão, o irmão dele, e fala: "Vocês 2 vão, e Arão vai falar com você. Não vai fazer o seu papel, ele vai falar com você, mas você foi escolhido para algo que eu escolhi você para fazer". Então, todos nós temos um papel de liderança. Às vezes você acha que tem que ser explícito, tem que ser com salário X, tem que ser com a quantidade de pessoas Y, tem que ser com views de várias pessoas específica, e não é sobre isso que Deus fala, sobre a liderança. Ele em momento algum fala: "Você, ô Salomão, você vai liderar meu povo, mas eu quero resultado, hein? Quero views, quero muita influência, quero isso". Não. Deus só deu a ele a missão e falou: "Olha, você vai ser maior que todos, com sabedoria, você vai ser muito respeitado, você vai ter o que você nem pediu, abundância financeira, tudo, você vai ter tudo que você ainda nem pediu". Então Deus capacita, mas para você liderar, para você, estar nessa posição, né, dominar sobre outros em alguma situação. Igual mãe domina sobre a vida do filho, quando é bebê, quando é criança, quando vai para adolescente, e vai indo. Não dá poder sobre a vida da pessoa, né, mas dá poder sobre a liderança da vida de uma pessoa. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar santo. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. A maioria dos manuscritos do texto maçorético traz sepultados, ou seja, todavia os que haviam praticado o bem foram sepultados na cidade, ou esquecidos, aqueles que haviam frequentado o lugar santo e recebido elogios na cidade onde haviam feito mal. Isso também é inútil. Quando não se executa logo a sentença de um crime, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal.
O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que se mostram respeito, para os que mostram respeito diante dele. Isso aqui é algo muito importante para a gente ler, porque muitas pessoas acham que para você ter a justiça feita, a pessoa tem que sofrer, morrer, ou o que quer que seja. E aqui ele está dizendo: olha, eu vi muitos, centena de crimes. Eu vi o ímpio, ele pode cometer as centenas de crime e ainda mais, apesar disso, ter uma vida longa, porque não é no nosso julgamento que ele está debaixo. Então é inútil a gente fazer isso, a não ser obviamente por lei, né, porque Deus também, deu as leis. Primeiro do que todo, calma aí. Primeiro do que toda corte, primeiro do que todo OAB, primeiro do que todo qualquer tipo de leis, legislação, Deus foi o primeiro a fazer. Lá atrás, não matar, não roubar. Ele é o dono da lei de fato. Então esse respeito que ele está falando é impressionante, porque ele fala: "Mas eu sei que o ímpio ele até pode viver bastante anos, a gente pode até ver as pessoas fazendo mal e vivendo felizona, viajando, sendo feliz e fazendo acontecer, mas eu sei". E ele fala: "Eu muito bem sei". Não é só pouco, não é só o normal, ele: "Mas sei muito bem". Que as coisas serão melhores para aqueles que temem a Deus. Então não importa se o seu vizinho é um ímpio que vai viver 90 anos, mesmo tendo feito tanta coisa, porque você não sabe como Deus é justo com ele, como Deus vai aplicar a sua justiça com ele, e se ele vai pedir perdão no minuto seguinte, Deus vai perdoar, porque Jesus fala. Não é só perdoar 70 vezes 7, é entender o que o perdão significa, a essência de Deus. A essência de Cristo é o perdão, senão a cruz não seria necessária. Então, ele sabe muito bem que você pode ver o que você quiser na TV, na rede social, mas ele sabe muito bem que as coisas vão. Veja bem, ele fala no futuro, as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Ah, mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem os ímpios, justos que recebem o que os ímpios merecem. Já viu? Você provavelmente leu a história de Jó achando que era sobre isso. Sobre ele ser justo e não merecer aquilo que ele estava passando. Como a nossa leitura de Jó foi tão abençoada, eu espero que nesse momento você tenha a visão correta, no sentido de tudo aquilo que foi explícito a nós, né, em relação a Jó. E ele fala que justo é difícil, por quê? Porque ele não entende o sentido disso. Aí fala: "Ó, uma coisa sem sentido nessa terra, os justos eles recebem o que os ímpios merecem". E você já ouviu isso, você pode ter até falado isso: "Por que que eu mereço isso e não fulano? Por que que eu tô passando por isso e não ciclano? Por que que eu fa", mesmas coisas que Jó perguntava. Então eu já vi justos que recebem o que os ímpios merecem, e os ímpios que recebem o que merecem os justos. E eu digo que isso também é inútil. Por isso eu recomendo que se celebre a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam estes os companheiros no seu trabalho, durante todos os dias de vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a observar, olha só, dediquei. Tudo que você faz, quando tem a ver com a palavra de Deus, Deus vê como dedicação. E Ele conta, Ele considera tudo aquilo que Ele vai olhar para você. Muito bem, meu servo fiel. Muito bem, minha serva fiel. A dedicação que a gente põe nas coisas de Deus, seja aplicando a palavra, porque você não tem que estar ensinando a palavra para imaginar que isso é dedicação, não.
mas você vai refletir a palavra nas suas ações. Você vai melhorar o seu relacionamento com ele no seu dia a dia. Você vai aplicar a palavra de Deus na sua vida. Não é só ouvir coisas boas, não é, é aplicar aquilo que ele é, para que o seu relacionamento com ele seja cru, sem pisar em ovos, sem, mas eu não sei como ora, mas eu não sei o que fazer, mas será que Deus vai ouvir? Tem a palavra certa para falar com ele? Será que tem que, será que eu preciso estar ajoelhado? E são perguntas, gente, que eu já ouvi de muitas pessoas. Em todos esses anos de leitura com Bíblia, de Bíblia e ajudando pessoas me dedicando àquilo, quantas perguntas que eu já vi como essas? Ah, eu preciso estar ajoelhado para Deus me ouvir? Que são coisas que doutrinas implementam na cabeça das pessoas. Para Deus te ouvir, você tem que doar o que você tem. Para Deus te ouvir, tem que estar ajoelhado. Para Deus te ouvir, você tem que jejuar. Para Deus te ouvir, você tem. Isso limita quem Deus é. Desde quando? Para Deus te ouvir, ele precisa de algo a não ser a sua voz ou o seu coração, se você estiver em silêncio. Então não se limita a Deus. Agora, nós somos limitados e é por isso que nós precisamos nos dedicar para que a gente ultrapasse barreiras que ficam no nosso caminho entre estarmos completamente entregues a Ele ou somente fazer o nosso papel, ir na igreja domingo e voltar. Se você lê a palavra de Deus, se você aprende a palavra de Deus, se você. A igreja, ela é você. Agora, quando você quer ter o senso de comunidade, o senso de igreja com outros, compartilhar sua fé com outros, aí você se dedica à igreja, 4 paredes. Mas tem que estar sendo aplicado, porque se você só estiver indo para ouvir coisas boas, se você estiver só indo para ouvir, o gospel da prosperidade, que é um termo que se é bastante usado hoje em dia, e você não voltar com o senso de: "Jesus, obrigado por me perdoar. Jesus, obrigado por me transformar. Jesus, estou sentindo isso, eu queria mudar isso. Senhor, eu tenho andado com inveja, eu tenho andado com ciúme, eu tenho andado com problemas, eu tenho andado com. Se você sai de uma igreja, Senhor, é essa a bênção que eu preciso, dinheiro. É isso que eu estou esperando, aquela porta aberta. E você não tem um sentimento, e você não tem o relacionamento de ir cru nas suas emoções, de você se humilhar perante a ele, de você se despir de fato de tudo aquilo que as pessoas na rua precisam ver sobre você, tem algo errado. A sua dedicação está indo para algo errado. Então aqui ele diz que ele se dedicou a conhecer a sabedoria, não a prosperidade financeira, não a vida social, não, a conhecer a sabedoria. E ele já falou que quanto mais sábio, mais difícil, né? Porque você tem uma visão, um espectro muito maior de todas as coisas. Então, quando me dediquei a conhecer a sabedoria e observar a tarefa que se faz sobre a terra, dos que não conseguem dormir, nem de dia nem de noite, eu percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem se esforce para investigá-lo, não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue compreender. E é muito verdade. Você pode entender, mas você não consegue compreender. Você entende que Jesus foi para a cruz, tá certo. Ele foi. Mas você compreende por que Deus tinha que ter feito? Não, você vai perguntar, mas não tinha outra forma? Aí você estuda a Bíblia, não, tinha que ser por conta do sangue, o sangue é o poder que segura a vida, então significa que você está por trás da vida, de Deus e etc. E vai estudando, mas você consegue ainda compreender? Se Deus te disser: "Olha, foi por isso que você passou por isso", você não vai compreender, você vai entender, mas você vai perguntar: "Poxa Deus, mas não tinha uma outra forma de eu passar por isso? Essa dor que eu estou sentindo aqui, esse caso específico aqui que eu estou passando, não tinha outra forma?". Você não compreende, porque a forma que ele escolhe cada coisa acontecer, cada circunstância acontecer,
cada sistema funcionar perfeitamente na sua vida, o que vai acontecer quando você dorme e acorda, e quais são as batalhas que você está passando, e o porquê que você está passando, e a hora certa de você clamar, de se humilhar a Ele, você não vai entender. E isso é para a Bíblia inteira, isso não é só você, você faz parte da Bíblia, porque o período esse ato que nós estamos tendo até Cristo voltar, a gente ainda está ali. Então não pense que você não está na Bíblia. Apocalipse é um livro à parte. Ali é só para o final mesmo. Toda essa parte de escatologia, tudo final que vai acontecer, e nã-nã-nã, é um livro à parte, é futuro. Mas o presente parou em você. A gente está nesse período no qual ele diz: certamente voltarei. Está em Apocalipse especificamente, né, mas nós sabemos que ele vai voltar. Então, logo, nós estamos nesse período no qual a paciência dele está sendo muito grande. Para quê? Para que a gente aplique a palavra e salve mais almas. Porque quando ele voltar, já era. Então, se dedicar à sabedoria, não compreender, mas entender que ele é Deus, que ele é Pai, que ele sabe o porquê, faz parte do relacionamento com Deus. O destino comum a todos. Então, a gente vai falar aqui sobre a igualdade do que todos nós já sabemos. Nós temos as mesmas 24 horas que todo mundo, todos os continentes do mundo, os seres vivos do mundo, de animais a seres humanos, de insetos a seres humanos, de tudo que você possa imaginar, de átomos, de células, de bactérias, tudo tem o mesmo tempo debaixo do sol. 24 horas. As mesmas 24 horas. Não, tá, mas é um calendário que nós inventamos e que bom, então tudo bem. Então, sol nascer, sol se pôr, ao mesmo tempo. Dediquei-me a tudo isso e cheguei à conclusão que os justos e os sábios, bem como o seu trabalho, estão nas mãos de Deus. E tem coisa mais bonita que ver isso. Mas ninguém sabe o que esperar, seja amor e seja ódio. Todos partilham um destino comum: o justo, o ímpio, o bom, o mal, o puro, o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com um homem bom, acontece com um pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Nós já falamos sobre isso, né? Também de fazer juramentos a Deus. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Além, porque você vê aqui que ele está nessa indignação que nós às vezes passamos. Ou se você nunca passou, se eu nunca passei, o ser humano passa. De perguntar por que que fulano, a vida do fulano X, por que que a minha não? Por que que aquela pessoa teve o diagnóstico Y? Por que que aquele outro não teve? Por que que tudo isso, o que a gente, como é que diz? A gente tenta, né, compreender e perguntar e tudo mais. Tudo isso tá dentro debaixo da mesma coisa. Então, quando ele fala: "Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol", então você vê que ele é uma pessoa que está indignado com as perguntas que também nós fazemos, porque ele é ser humano, e aí ele fala: "Ó, o destino de todos é o mesmo". Além do mais, o coração dos homens está cheio de maldade. Isso não é novidade para Salomão nos avisar. Deus já nos avisou isso desde sempre. A loucura o domina enquanto vive, e por fim, eles se juntam aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais nenhuma recompensa, porque a sua memória já caiu no esquecimento. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida. Bebe o seu vinho com coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo.
Isso aqui ele está falando para você andar nos caminhos de Deus. E já se agradou do que você faz, porque quando você tem a sua vida, quando você agrada a Deus, quando você Deus já sabe, Deus já sabe o que a gente vai ler amanhã, o que eu vou falar amanhã, o que ele vai me fazer falar amanhã, o que Deus já sabe de tudo. Então, é isso, mas andando com Deus. E aqui ele fala no sentido, obviamente, eh, rituais deles em relação a roupas brancas, ungir a cabeça com óleo, etcétera. Mas o que ele diz, estar alinhado, entre linhas estar alinhado com Deus. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, gente, tudo aquilo que é dado a você, faça com vontade. Se for te dado uma tarefa, seja o melhor em cumprir essa tarefa. Se foi te E isso não é uma tarefa só de trabalho, de trabalho não. De trabalho, como amigo, como parceiro de vida, como parceira de vida, como mãe, como pai, como esposo, como esposa, é o papel que você tem. Faça com vontade, porque ele está dizendo: "Quando acabar isso aqui, acabou. Então viva mesmo, queira fazer sentido dos dias da sua vida". Apesar de a gente não ter todos os sentidos, mas Deus fala e mostra. Qual é o seu sentido? Eu não sei ainda, tá? Espírito Santo, quanto mais você pedir, mais ele vai revelar. Uma coisa nós temos em comum, que você não precisa buscar, porque nós já temos a resposta. Espalhar o evangelho. Sermos a igreja. Servir a Deus. Se você acha que você não tem nenhuma, como é que diz? Nenhum propósito, se você acha que não há nenhuma tarefa que você consegue reconhecer que Deus tenha feito para você, você está falhando em ver que Deus te escolheu para ajudá-lo a salvar almas. Então, tudo que você fizer, faça com vontade. Quantas vezes, por ser quem você consegue alcançar alguém com a sua palavra? Quantas vezes a dedicação que você faz com alguma coisa, as pessoas falam: Nossa, mas se aproximam de você e você consegue edificar a vida de alguém. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra. Tampouco os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riquezas, ou os instruídos que têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Isso aqui é maravilhoso. O que ele está dizendo é: não importa quanto você tem, quanto de prestígio, riqueza, você tem alimento na sua mesa, você se acha sábio, você tem sabedoria, ou você triunfa nas suas batalhas, ou na própria guerra, né? Ou se você é forte, ou se você é rápido demais na corrida, porque o destino é o mesmo para todos. E o tempo e o acaso afetam todos. Então, essa pessoa que é cheia de riqueza está numa corrida contra alguém que tem muito prestígio. Querem chegar numa reunião juntos. Aliás, primeiro, para puxar saco de alguém que está acima deles. Aí o que tem riqueza está no carro. E o que tem prestígio também. Aí o sinal de trânsito fecha para esse aqui que está dentro do carro dele. Esse aqui chega primeiro. Aí esse aqui que tem mais prestígio ganha do que aquele que tem mais dinheiro. E é isso que responde, porque o tempo e o acaso afeta todos. Então, não são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que vão vencer a guerra, nem os sábios que têm o que comer, porque eles pensam e sabem como ganhar a comida deles, nem os prudentes que têm riquezas. Prudente porque salvaram dinheiro, tiveram estrutura de se organizar financeiramente, ou trabalharam os seus esforços e fizeram os investimentos corretos, e nem esses, nem os instruídos que têm prestígio.
o network de todo mundo, conhece todo mundo, porque o tempo e o acaso afetam todos, então tempo de vida vai como é que fala? Vai afetar. O acaso vai afetar. E tudo isso está na mão de Deus. Então ninguém pode se sentir melhor, acima, não adianta. Além do mais, ninguém sabe quando chegará a sua hora. Como os peixes são apanhados em uma rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, assim é o homem. Assim eles são enredados pelos tempos de desgraça e caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, e um rei poderoso veio contra ela. Cercou-a, construiu ao seu redor muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem, pobre, mas sábio, que com a sua sabedoria salvou a cidade. Não seu dinheiro, não todos os muitos dispositivos de guerra, mas com a sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Por isso eu pensei, a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada e ninguém dá atenção às suas palavras. Mas ele diz aqui algo importante. Mais vale prestar atenção nas palavras tranquilas dos sábios do que nos gritos de quem governa tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Um só pecador, porém, pode destruir muitas coisas boas. E é muito verdade o que ele está dizendo, né? Já viram aquele negocinho na internet que você tem vários fósforos junto deles, né? Um seguido do outro, assim. Um palito de fósforo, um outro, um outro, um outro, um outro. Aí no meio tem um que tá puxado para cima, assim. A cabeça do palito tá para ele tá puxado para cima, né? Aí tem o restante, vai, continua a fileira. Aí tem assim, eh, seja sábio, ou assim, momento sábio, tenha um momento sábio, a hora de parar, uma coisa assim. Acho que vocês já devem ter visto, mas se vocês não viram, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, peraí. Faz eu achar rapidamente, porque é tão conhecido. Olha, eu não ach... Ah, achei. Achei esse aqui perfeito. Eu vou abrir aqui muito rápido para a gente poder ver, mas ele fala sobre a importância disso. Deixa eu abrir a imagem aqui. Ver se vocês conseguem ver. Deixa eu compartilhar muito rápido. Se vocês já viram, tenha só uma paciência com quem não viu ainda. A gente vai rapidamente compartilhar para que outras pessoas vejam também. Pronto, consegue ver aqui? Então, aqui tem os fósforos, né? Que foram. O primeiro foi aceso, que não teve o que fazer, queimou o outro, queimou o outro, queimou o outro, queimou. E por conta de um sábio que se retirou na hora certa, ele evitou que todos os outros também acabassem com a única utilidade que eles têm, né? Então, aqui, quando ele fala a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, porque um só pecador pode destruir muitas coisas, é como se fosse isso aqui, ó. No inverso, né? Porque aqui esse aqui não destruiu nada, ele salvou esses outros que ainda estão aqui para serem usados. Mas esses aqui já foram. Então, quando você pensa no inverso, deixa eu dar zoom aqui para quem não consegue ver. Então, quando você pensa no inverso, isso faz muito sentido. Falar, caramba, é verdade. Então, uma pessoa pode destruir muitas coisas boas, seja ela seu relacionamento com Deus, sabe aquela pessoa que, ai, pra quê vai na igreja? Ai, pra que vai fazer isso? Ai, pra que vai fazer aquilo? Seja, mas outra coisa. E às vezes pessoas que a gente confia. Então presta atenção, porque relacionamento com Deus é individual, não é em grupo, não é em dupla.
É você e Deus. Então, às vezes, vai ter aquela pessoa que você ama muito, emocionalmente falando, ou você respeita muito, ou você e o que aquela pessoa falar vira lei. Mas aquela única pessoa pode destruir muitas coisas. Só precisou aqui no lado esquerdo um palito acendendo o outro. Só um veio com fogo. E essa é a destruição que ele fez. Então, é muito sábio ele falar isso, porque é melhor você ser sábio do que você ter armas para guerra. Que um só consegue fazer tudo isso. Igual esse pobre, esse homem pobre que era sábio e salvou todo o restante da sua cidade. E é isso, então que a gente se dedique a buscar a sabedoria, assim como ele nos ensina, como ele está falando, porque ela faz todo o sentido, ela faz o sentido na vida, que eu digo, né? E ela vai ensinar o momento certo de recuar, de falar, porque há um momento certo para todas as coisas. Há um momento certo para falar, um momento certo. Nós já lemos sobre esse especificamente. E aqui ele volta e fala a mesma coisa. Quer dizer, não a mesma coisa, mas basicamente a mesma coisa. A hora certa e a maneira certa de agir. Então, até mesmo Deus cuida tanto e ama tanto a gente que até mesmo a nossa maneira, as nossas atitudes importa para ele. E se for com sabedoria, gente, a gente vai longe. Divina, obviamente. Então é isso. Finalizamos aqui hoje. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para mais uma live. A gente fez 8 e 9 hoje, né? Então amanhã a gente volta. E creio que amanhã a gente termina Eclesiastes, porque são 12, né? Não sei, vamos ver. A gente vai ver. A gente finalizou 9 hoje. Talvez a gente empurre um pouco para conseguir finalizar os 3 amanhã, tá bom? Se na hora da leitura o Espírito Santo assim permitir. Se não, se levar mais tempo, a gente vai seguindo o caminho mesmo. Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.